Meus amigos, no momento deste vídeo existe uma tensão muito grande entre Turquia e União Europeia, ou mais especificamente entre a Turquia e a Grécia, inimigos históricos. Tudo porque Erdogan, que vinha ameaçando sistematicamente a Europa com a abertura dos portões para os refugiados sírios que estão hoje na Turquia, se concretiza. Erdogan abriu sim os portões, porque, segundo a Turquia, existe hoje lá no país 3,4 milhões de refugiados sírios e o número tende a aumentar. A Turquia estima que mais 4 milhões de refugiados cheguem à Turquia nos próximos dias por conta das batalhas na região de Idlib. A Newsweek trouxe agora, por exemplo, a informação de que as autoridades gregas disseram ter dissuadido milhares de refugiados e imigrantes que tentam entrar na Europa, na União Europeia, após confrontos com a Turquia no sábado. Um repórter da Deutsche Welle, na fronteira de Pazarkule, no estado turco de Edirne, disse que gás lacrimogêneo e spray de pimenta foram usados pela polícia grega sobre os migrantes que se reuniam na fronteira. A agência France Press informou que os migrantes atiraram pedras na polícia em resposta. Em outra informação diz que o impulso dos migrantes para a fronteira seguiu uma mensagem da Turquia de que, após o assassinato de pelo menos 33 soldados turcos em Idlib, no norte da Síria, depois de bombardeio por forças sírias e russas, não restou à Turquia outra coisa senão liberar os refugiados que agora tentam entrar na União Europeia. Outra informação ainda diz que o diretor de comunicações da Turquia, Fahrettin Altun, disse que o país não tem escolha a não ser facilitar o controle das fronteiras, porque não recebeu apoio suficiente para acolher refugiados sírios, que somam hoje mais de 3,4 milhões, informou a BBC de Londres. Em outra matéria, o presidente turco Recep Erdogan está preocupado com o fato dos contínuos ataques a Idlib atraírem centenas de milhares de outros refugiados para a Turquia, um estado inundado por aqueles que fogem de conflitos regionais. A iniciativa de colocar migrantes na União Europeia pode ser uma manobra para pressionar o Ocidente e a OTAN a ajudar a impedir o avanço da Síria, informou a Sky News. Em outra matéria, Erdogan disse que a Turquia não pode apoiar mais os que fogem da Síria, dizendo a repórteres no sábado, segundo a France Press, que não fecharemos essas portas. Por quê? Porque a União Europeia deve cumprir suas promessas. Referiu-se Erdogan a um acordo de 2016 com Bruxelas para parar o fluxo de refugiados em troca de ajuda financeira. A Deutsche Welle acrescentou, ou melhor, descreveu uma cena fronteiriça dizendo que alguns tentavam atravessar uma cerca para a área da fronteira e muitos tinham lágrimas nos olhos ao sentir os efeitos dos sprays usados pela polícia. Já a Sky News postou no Twitter um vídeo dos conflitos na fronteira com a Grécia, que incluem crianças atemorizadas e sendo carregadas pelos pais. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse, de acordo com a BBC, que apesar do número de migrantes na fronteira, nenhuma entrada ilegal na Grécia será tolerada. Já o porta-voz do governo grego, Stelios Petsas, disse que seu país sofreu um ataque organizado em massa, um ataque ilegal organizado em massa, uma violação de nossas fronteiras, disse ele, acrescentando que evitaremos que 4.000 tentativas de entrada ilegal em nossas fronteiras terrestres aconteçam. Já o ex-enviado especial norte-americano para a Síria, Frederick Wolf,
disse que os Estados Unidos deveriam intervir para ajudar as operações de Ankara contra as forças sírias e russas, dizendo a Newsweek que o Washington deveria estar preparado para oferecer apoio aéreo de combate se as forças turcas ficarem desprotegidas, vulneráveis a assalto de qualquer tipo. Bem, aqui é preciso fazer uma consideração. Paira, sim, muita suspeita no ar de que este conflito repentino, coisa de um mês no máximo, entre Síria e Turquia, não é uma forma de desestabilizar profundamente a União Europeia e colocar os Estados Unidos em um atoleiro bélico no Oriente Médio. Porque não é novidade para ninguém que Erdogan, Vladimir Putin, os ayatolás do Irã e o próprio ditador da Síria, Bashar al-Assad, têm sim fortes ligações, estreitas ligações. Não é por acaso que a Turquia, por exemplo, desembolsou uma quantidade enorme para comprar um sistema de defesa russo, o sistema antiaéreo de defesa S-400, ainda que pertencesse à OTAN. Erdogan vem ameaçando a União Europeia porque quer recursos. Bem, esta disputa territorial que envolve a fronteira turca até Idlib tem também como pano de fundo o problema dos curdos, que interessa e muito a Turquia e a Síria. Interessa no seguinte sentido, que os curdos desapareçam, vão para outro lugar, porque enquanto permanecerem curdos na região, esses curdos lutarão por um Estado nacional, que pegaria uma faixa da Turquia, uma faixa da Síria e uma faixa do Irã. Seria muito bom para a Síria e para a Turquia, por exemplo, que os curdos fossem para a Europa, e fim de papo. Tem algo muito estranho nessa guerra entre Turquia e Síria, que os Estados Unidos não caiam nessa, pois o enviado especial americano, como diz a France Press, Frederick Wolf, já anunciou que os Estados Unidos devem intervir para ajudar as operações de Ankara contra as forças sírias e russas. Isso, meus amigos, é uma armadilha. Armadilha para os Estados Unidos e, atenção, Israel, daqui a pouco todos os inimigos de Israel estão ali, fungando na fronteira norte do país. Vamos aguardar aí, vamos esperar os próximos acontecimentos, mas agora, no momento, a tensão é entre Turquia e Grécia. A Grécia se sentiu muito ofendida, agredida mesmo, pela abertura que deu Erdogan a 3 milhões de refugiados. As coisas estão ficando realmente muito quentes. Até depois.